Agora vamos dar continuidade às nossas palestras. O nosso próximo palestrante é Cássio Eduardo, vai palestrar com o tema Cássio. Boa tarde a todos, a todas. Essa música que a Vanderly cantou agora mexe comigo. E eu gostaria de aproveitar a deixa dessa bela canção e colocar aqui um posicionamento nosso de Dáquila Pesquisa. Nós não somos contra a espiritualidade, não. Que às vezes parece, né, que nós somos contra a espiritualidade, até mesmo com uma palestra do Mauro Dias, agora há pouco, antes do almoço, ele fez questão de salientar que não somos contra a ciência que está aí vigente. Porém, nós queremos trazer uma nova visão da realidade. Nós queremos tirar esse véu de luto que nos aprisiona, que faz com que a gente fique longe da verdade. Essa é a razão também dessa palestra que eu quero dividir com vocês, que é o sequestro das nossas emoções. Às vezes a gente não percebe quando nós somos sequestrados, quando nós somos privados da nossa liberdade. Infelizmente, às vezes, nos acostumamos com essa situação de privação de liberdade, de falta de acesso a uma qualidade de vida, à saúde, como o Carlos Magno estava falando, né, de fórmulas muito simples para que nós possamos ter vida com qualidade. E isso não é passado muitas das vezes para nós, e envelhecemos, adoecemos e acreditamos que a vida é assim. E não é assim. Nós podemos viver muito mais, nós podemos ser muito mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes. E só temos que encontrar os caminhos. Vamos agora para o próximo slide. Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do sequestro, dessa clausura ou detenção. Se nós procurarmos no dicionário o significado de sequestro, nós vamos encontrar isso. É uma situação ilegal. Nós somos privados da liberdade. E eu gostaria de citar alguns textos, né? Como gosto da leitura da Bíblia, eu vejo que o povo hebreu passou algumas vezes por situações complicadas. Quando eles foram levados para a Babilônia, a elite do povo hebreu foi levada para a Babilônia. E lá eles ficaram sequestrados 70 anos. Imagina. O livro das Lamentações de Jeremias foi escrito nessa época. Alguns salmos também foram escritos nessa época. E são, assim, relatos de dor, de tristeza, de abandono, até mesmo falta de fé. Veja esse salmo, Salmo 137. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha. Esse era o vazio do povo levado lá para o cativeiro. Interessante que a situação de sequestro faz com que a pessoa perca a sua identidade. Se nós olharmos um pouco sobre a história dos Anunnakis e olharmos para o livro de Gênesis, a gente vai entender que o povo hebreu acabou fazendo uma cópia daquela história antiquíssima do povo lá da Babilônia, e eu tenho certeza absoluta que isso foi absorvido durante esse sequestro. Porque os 5 primeiros livros da Bíblia, eles não foram escritos assim por Moisés. Qualquer teólogo sabe disso. E sim, durante muito tempo depois. E a influência desse sequestro do povo hebreu e a presença desse povo, que eram os escritores, os profetas, a elite, lá na Babilônia, fez com que eles absorvessem toda aquela história e contassem como se fosse a história deles.
E foi exatamente assim que aconteceu. Próximo slide. A gente olha para a nossa realidade aqui, da América Latina. Nós podemos até subir um pouquinho mais para os Estados Unidos, quando os europeus chegaram aqui. E olha só que situação, né? O sequestro dos índios. A gente olhava para os Estados Unidos, foi carnificina, né? Tudo que aconteceu lá. E chegamos aqui na América Latina também. Uma destruição de povos. Esses povos foram privados da liberdade, retirados da sua terra, humilhados, passaram por privações, foram privados de viver a sua religiosidade. Eles foram empobrecidos, subjugados, amedrontados. E é interessante, nós de Daquila Pesquisa sempre vamos fazer as nossas expedições. E quando vamos para esses lugares, fazemos questão de entender o que aconteceu lá. E nós fizemos uma expedição para Paraguai, fomos para Bolívia, fomos para Peru. E quando nós olhamos ali as ruínas das missões jesuítas, me fez lembrar aquela minissérie que passou na Rede Globo, chamada A Muralha. Alguém aqui assistiu essa minissérie? É uma minissérie já antiga, né? Mas contava exatamente a postura dos espanhóis, dos portugueses, quando chegaram aqui. E é interessante que muitas das vezes eles faziam aquele joguinho, né, do tira mal e do tira bom. Enquanto os portugueses, com os bandeirantes, estavam ali fazendo toda a arruaça, né, os jesuítas vinham com aquela fachada do tira bonzinho, alisando, acariciando, mas sequestrando também, privando de liberdade, cometendo atrocidades. E se nós pesquisarmos isso, a coisa é muito profunda. O guia que estava nos levando, eu comecei a conversar com ele e perguntei: qual que é a sua visão a respeito de tudo que aconteceu aqui? Porque os seus ancestrais construíram Pumapunco, os seus ancestrais construíram Machu Picchu, e construíram todas essas coisas maravilhosas, uma tecnologia fantástica. Como que você se sente? Ele falou assim: olha, eu me sinto um privilegiado dos espanhóis terem chegado aqui. Inclusive faço parte de uma igreja pentecostal, e lá nós cantamos uma música de louvor, louvando a presença dos espanhóis e tudo que eles fizeram para nós aqui, porque eles trouxeram para a gente o progresso. Eles trouxeram para nós a evolução. E eu fiquei pasmo. Eu fiquei pasmo. Porque o que eu estava comparando ali era a situação dos ancestrais dele, dos povos nativos dali. Que a gente estava ali olhando para toda aquela construção e pensando como eles fizeram isso. Nós sabemos, mas como pode a mente estar tão distorcida? Pode, por causa do sequestro. É por causa disso. Nós somos privados de pensar, nós somos privados de sentir, e nós acatamos. Nós falamos: é assim mesmo. É dessa maneira que funciona. Próximo slide. E a gente vê isso nos dias de hoje muito, muito forte. A gente olha assim para as ideologias, para os segmentos religiosos, políticos, sociais, econômicos, como nós somos privados do nosso direito de ir e vir, as redes sociais. É incrível como nós deixamos de ser nós mesmos. Nós somos ensinados a estar sempre encenando, né? Eu vou me comportar igual àquela pessoa. Eu vou fazer igual àquele outro. Eu vou falar da mesma maneira que aquela outra pessoa fala. Porque assim eu vou ser aceito. Serei bem-vindo. Desse jeito eu serei agradável. E a gente olha isso nas redes sociais, a gente vê isso na sociedade, a gente vê essa briga política aí, né? De direita e esquerda, que ao nosso entender
São os dois, o tira mal e o tira bom. Cada um fazendo o seu joguinho para controle, para manipulação. E nós ficamos nessa torcida e encenando. Já percebeu que às vezes você começa ali fazer uma pesquisa no Google ou coloca lá no seu WhatsApp algum tipo de assunto, de repente aquilo não para mais de aparecer para você? Quem já notou isso daí? Aparece lá no Instagram, aparece no WhatsApp, aparece no Facebook, aparece no Google. A gente está sendo policiado constantemente. E quem levanta essa bandeira acaba virando doido, né? Não, esse cara é esses teóricos da conspiração. Está dizendo que está acontecendo uma coisa. São os loucos. Mas está aí na nossa cara. A gente até faz piada com isso. Mas na verdade deveria assustar. Você não tem privacidade. Não tem. Nós estamos num cativeiro. Nós estamos dentro de uma cela. E nós defendemos esse cativeiro. A gente dança conforme a música, né? Vai fazendo porque é assim. Próximo slide, por favor. Esse é um vídeo. Dá para dar uma clicada aí para a gente assistir um pedacinho? Esse é um filme do Leonardo DiCaprio. É um filme de 2013, chamado A Origem. Minha especialidade é um tipo bem específico de segurança. Segurança do subconsciente. Está falando de sonhos. O Sr. Cobb tem uma oferta de trabalho a lhe propor. É algum tipo de estágio? Não é bem isso. Nós criamos o mundo do sonho. Levamos a pessoa até esse sonho e ela preenche com os segredos dela. Aí invadem e roubam. Bom, não é a coisa mais correta do mundo. Chama-se Origem. Tô pronto. Acho que descobri um jeito de ir pra casa. E é esse último serviço que vai me levar até lá. Sonhos parecem reais quando estamos sonhando. Só quando acordamos é que percebemos algo muito estranho neles. Era sua responsabilidade! Não estávamos preparados! O sonho está desmoronando. Eu estou no controle. Imagina se não estivesse. Não precisa ter medo de sonhar com uma arma maior. Alguém assistiu esse filme? Gostaram? Filmaço, né? Esse filme, quem não assistiu, assista, porque é um filme maravilhoso. Faz com que a gente reflita sobre a nossa vida. Nesse filme, as pessoas são levadas, é claro, por meio de drogas, a irem para um estado alterado de consciência, elas dormem, e nesse estado alterado de consciência, os sonhos, os anseios, os segredos delas são roubados. E o interessante é que esses especialistas, para eles saírem de estágios ou despertarem desse sono, desse sonho, eles precisam de um chute. Esse chute é um baque muito grande que dá um choque e eles despertam. E eu gostei muito dessa questão do chute, porque para a gente sair de um padrão de escravidão, às vezes a gente precisa de um baque na nossa vida, né? Quem já levou um baque forte aqui, tomou coragem e falou assim, agora eu vou andar. Chega de preguiça, agora eu vou. Eu lembro de uma vez assim que eu queria fazer uma construção, mas eu estava com medo de não ter o dinheiro para fazer a construção e fiz um cercadinho de madeira. Coisinha bem pobre, né? Fiz aquele cercadinho de madeira e falei, a hora que eu tiver o dinheiro eu faço a construção.
Veio uma chuva e derrubou tudo. Quando eu cheguei em casa foi uma tristeza, porque aquele meu cercadinho de madeira foi tudo pro chão. Eu tinha dado uma sorte que o marceneiro me deu aqueles restos de madeira, né? E estava tão bom. Mas ali eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar tijolo e eu vou fazer a construção. E não faltou dinheiro. Mas na minha cabeça, lá no meu inconsciente, estava registrado uma informação. O que é nesse filme eles sempre colocam. Eles põem informações no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, informações de limitação. Você não pode, você não consegue, você é pobre, você é preto, você é escravo, você é feio, você é nordestino, você é doente, você não tem um braço. Percebe que você não está dentro do padrão de beleza? E todas essas frases estão aqui. São frases feitas, colocadas na nossa mente de propósito. E nós absorvemos isso. Você é mulher. Já não escutaram vocês mulheres aqui? Você é mulher, não é o seu lugar. Eu estava observando hoje de manhã quem foi que chegou primeiro. Só mulher. E os homens que chegaram foi a mulher que trouxe. Eu tipo assim, vem cá que você vai aprender uma coisa. Vem cá que eu vou te mostrar um caminho. E isso é muito interessante, gente. Mas vocês mulheres escutaram muitas vezes e escutam até hoje que não pode, que não deve, que não é permitido. Que se você fizer é uma pecadora, você está fora dos padrões. Você, minha filha, era para ser o esteio da casa, olha para onde você foi. E essas frases feitas ficam aqui. E por que a gente às vezes não consegue prosperar? Por que a gente não consegue crescer? Por causa disso. E às vezes nós entramos num processo de cura e entendemos isso e limpamos a parte que é consciente. Não, eu não tenho mais isso, eu não sofro mais com essas dificuldades. Mas o nosso inconsciente sempre está nos pregando peças. E o que nós fazemos? Voltamos para o cativeiro. Uma coisa que é interessante, eu estava lendo sobre os efeitos dos psicotrópicos e como eles foram sendo estruturados, e me deparei que na década de 50, as pessoas que mostravam um comportamento como o nosso, meio subversivo, né, eram conduzidas a serem lobotomizadas. Separava a parte do lóbulo frontal do sistema límbico e a pessoa ficava calminha, em paz. Então a família que tinha um filho meio aceleradinho, ela mesma levava o menino para ser lobotomizado. Só que isso foi virando uma loucura, né? E as pessoas começaram a perceber que era uma agressão forte à vida. E eles desenvolveram o Thorazin. E aí os mafiosos, né, disseram o seguinte: agora nós temos aqui uma lobotomia num comprimido. As pessoas tomam isso hoje à torta e à direito. Existem pessoas que precisam desse medicamento? Sim, o Dr. Carlos Magno está aqui e sabe que tem pessoas que precisam de medicamentos assim. Mas a grande maioria da população não precisa disso. E as pessoas tomam esse remédio como se fosse uma balinha. E vivem lobotomizadas. Eu sou terapeuta e nesses meus 12 anos de atendimentos, eu já me deparei com muitas situações. E uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim: eu gostaria de sentir de novo. Eu gostaria de ter as minhas emoções de volta. Eu gostaria de poder chorar. Eu gostaria de poder sorrir. Eu gostaria de poder sentir raiva. Mas eu não fico mais sem os medicamentos e eu simplesmente vegeto. Ela falou: você pode me tirar disso? Eu falei assim: só o seu médico pode fazer isso para você. Eu posso te dar caminhos. Mas quem pode tirar essa medicação sua é o seu médico. Eu não tenho autoridade para isso. E existem muitas pessoas que não sentem mais. E sem contar as pessoas que entregam a mão dela, a vida dela, na mão do pastor, na mão do padre, na mão do curandeiro, na mão do terapeuta. Dizendo: cuida da minha vida, porque você vai fazer melhor do que eu.
Conhecem pessoas assim? A ideia de daquela pesquisa é fazer com que tenhamos sim espiritualidade, porque faz parte do nosso campo biomagnético, da nossa aura. A parte astral está aqui. Mas nós temos que ter o controle da nossa espiritualidade. Nós temos que ter o controle disso. Isso não pode estar nas mãos de outras pessoas, porque as nossas emoções é a coisa mais preciosa que nós temos, é uma ferramenta de criação. Vocês acompanharam a palestra da parte da manhã? A Camila partilhou isso com a gente, não foi? Veja o que a gente consegue fazer com as nossas emoções. Nós conseguimos prosperidade, conseguimos criar coisas, nós conseguimos ficar mais fortes, mais jovens, mais inteligentes, apenas dominando as nossas emoções. E basicamente nós temos 5. É a alegria, a paixão, a culpa, o medo e a raiva. E dessas 5 emoções nós criamos uma gama de sentimentos. Mas se nós controlarmos essas 5 emoções e usarmos da maneira que nós queremos, a hora que nós quisermos, a gente tem a maior ferramenta que existe nesse planeta. Mas o que nós fizemos com isso? Nós aprendemos a fazer, nós pegamos essas ferramentas e damos nas mãos das outras pessoas. E confiamos que essas pessoas vão fazer o melhor para nós. Esse é o nosso erro. E o difícil é o ser criado dentro do cativeiro e entender que estamos dentro do cativeiro, né? É difícil isso. Próximo slide, por favor. Nós precisamos distinguir bem a diferença de pensamento e consciência. Pensamento está ligado mais à questão do imaginar, a formar ideias, a fazer planos. A consciência está mais conectada com o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moral, o que é certo, o que é errado, dos nossos atos, os motivos individuais. É algo mais profundo. Próximo slide. E eu gostaria de falar agora um pouco mais sobre a síndrome de Estocolmo. Vocês conhecem essa síndrome? Já ouviram falar? Hoje em dia até saiu filmes, seriados a respeito disso. Mas, em 1973, no próximo slide está mostrando isso, foi um criminalista que identificou essa síndrome. E esse filme que vocês podem também assistir, é 3.096 dias, conta a história de Natasha, que foi sequestrada. Ela tinha 10 anos de idade. Ela, na Áustria, foi levada para um cativeiro. Era um cativeiro, era uma sala antibomba. E o seu sequestrador colocou-a nessa situação. E imagina a pessoa ficar 8 anos, a menina entrou com 10 anos, ela escapou com 18. Sabe qual que era a frase que ela mais escutava lá no cativeiro? Obedece. Obedece. Alguém já escutou isso? Vocês já escutaram essa frase? Você tem que ser obediente. Você tem que ser casto. Você tem que ser pobre. Eu quase fui padre. Eu ia ser o maior padre lá da minha região. Só no tamanho, né? E eu usava um crucifixo que eu tinha 3 nós. Um nó representava a castidade. Outro nó representava a obediência. E outro nó representava a pobreza. Eu costumava brincar. Eu falava assim, olha, ser pobre eu já nasci pobre, né? Não está difícil. Ser obediente está meio complicado. E casto está mais ainda. Mas vamos tentar? Eu tentei. Fiquei 18 anos dentro da igreja, mas não deu certo. Não teve jeito. Aprendi coisas maravilhosas. Vida de espiritualidade, vida de oração. Tem muita coisa boa nessa camada do campo biomagnético. Só que a gente tem que dar um salto, né? Nós temos outras camadas para explorar. E quando eu assisti esse filme, eu fiquei pasmo com a frase que ela sempre escutava. Obedece. Obedece. E é uma característica muito interessante quando a pessoa ela passa por essa experiência. Ela é sequestrada, ela é retirada
da sua liberdade, é uma violência muito grande, mas ela começa a perceber o quê? É o sequestrador que traz a comida para ela. É o sequestrador que fala para ela a hora que ela tem que tomar banho. É ele que fala que ela precisa realmente cortar os cabelos ou pentear os cabelos. É ele que explica para ela se é dia, se é noite, se está chovendo. E essa relação com o sequestrador, ela vai ficando estranha. Ela vai ficando estranha. E foi exatamente o que aconteceu com Natasha. Quando ela via oportunidades de escapar, ela não conseguia. Ela não conseguia. Cria-se um afeto pelo sequestrador. Um amor pelo sequestrador. Você se identifica com a causa do sequestrador. Por mais que ele se apresente um psicopata, um louco. Eu sou meio nerd nesses filmes, né? Então assisti todos esses filmes da Marvel. E quando eu olhei para o Thanos, eu falei, é ele. Esse é o sequestrador. E quem assistiu, vê o que ele faz com a Gamora. A Gamora é sequestrada. E ele mata. Ele faz mal. E ele tem a plena certeza que está fazendo o melhor. Ele tem a plena certeza que é aquilo que tem que ser feito. Então quem não assistiu aí a série da Marvel aí, assista, porque também vale a pena. Para quem gosta desse estilo de filme, né? Próximo slide. Essa é uma foto que aconteceu lá, né, como eu estava falando para vocês, de 73, lá na Suécia, em Estocolmo. E o criminalista que acompanhou tudo isso achou uma coisa louca, né? Porque assim, foi um assalto ao banco que deu errado. Os sequestradores fizeram do caixa, das pessoas que trabalhavam, todas vítimas, né? Sequestrou todo mundo e foi uma semana de luta para tentar tirar as pessoas de lá. Nesse período de tentativas e tal, de negociação, a polícia percebeu que os sequestrados estavam defendendo a causa dos sequestradores. Inclusive, uma das moças teve uma relação amorosa com um dos sequestradores. Ia visitá-lo na cadeia. Veja que coisa. E o gerente do banco falou assim, eu levaria esses caras para comer na minha casa. Ele seria meu amigo, meu parceiro. Aquela uma semana foi o suficiente para despertar essa síndrome. E por que eu estou falando disso? Nós aqui fomos sequestrados. Se nós olharmos para a nossa história de 500 anos, nós fomos sequestrados. Fomos privados de viver a nossa prosperidade, privados de viver a nossa sexualidade, a nossa afetividade. Fomos privados de viver a nossa liberdade. Nós fomos colocados dentro de um cativeiro e a cada dia se desperta mais formas de prisões e nós vamos nos adequando a essas prisões. Nós vamos ficando lá. E dizemos assim, é assim, né? É desse jeito. Como canta a música da Amélia, né? O que há de se fazer? O que há de se fazer? A gente começa a olhar a pobreza como uma coisa bonita. Gente, tem uma diferença muito grande de pobreza e desapego. Tem uma diferença muito grande. E o interessante é quando eu decidi não ser mais pobre. Uau! Eu tenho que enfrentar muita coisa. Eu tive que enfrentar muita coisa. Eu falei assim, não quero mais essa condição de pobreza, não. Eu quero prosperidade na minha vida, eu quero dinheiro. Mas eu venho de uma descendência de pessoas que foram escravizadas, de pessoas que foram empobrecidas, e o que a gente escuta de pequenininho, não tem jeito, não tem como romper isso. Tem como romper. Tem sim, a prosperidade está aqui. Pensamento, desejo e vontade. Tem que fazer. Então, quando a gente toma realmente a atitude de sair do cativeiro, de arrombar a porta e ter coragem de viver a vida, a gente vai encontrar realmente quem nós somos de fato. Porque nós passamos muito tempo da nossa vida querendo agradar as pessoas. Eu vou fazer isso porque o fulano acha legal. Eu vou fazer isso porque o ciclano acha isso muito legal. Eu vou fazer assim, porque assim eu serei agradável. Assim eu terei bastante pessoas ao meu redor. Gente, eu passei uma vida, como eu estou dizendo, tentando agradar as pessoas.
E quando eu tinha 35 anos, eu estava pesando 130 quilos. Eu estava com pressão alta, taquicardia, depressão. 35 anos, eu fui para o médico olhou para minha cara e falou assim, olha, tem cardiopata na família? Tem. Tem pessoas que teve aneurisma? Tem. Ah, então esse é o seu destino. Eu olhei assim para a cara dele, eu falei que foi o pior e o melhor atendimento que eu tive na minha vida. Porque eu saí de lá com tanta raiva. Porque ele me tratou como se fosse um lixo, né? E aí depois ele olhou para mim, essa gordura que você tá aí. Fez assim para mim. Também essa gordura que você tá, por isso que tá com o nervo ciático atacado. Chama o próximo para mim, por favor. Falei, mas que bênção de médico. Coisa maravilhosa. Tenho certeza que o Dr. Carlos Magno não ia me tratar assim, né? Não ia fazer isso comigo, mas ele fez. Mas ele me curou. Foi um chute, né? Pum! Eu saí de lá e falei assim, eu vou para a academia, eu vou mudar minha alimentação, eu vou começar a fazer exercícios físicos. E hoje, às vésperas dos 50, parece que eu sou mais novo. Parece que eu sou mais novo do que quando eu tinha 35. Parece que sou mais novo. E eu sou, porque eu tenho muito mais força, eu tenho muito mais dinâmica. Se fosse para subir uma escadinha de 20 degraus, eu estava perdido. Não conseguia. Eu subia e parava para dar uma respirada. Mas eu estava intoxicado dentro do cativeiro. Eu estava comendo migalha, porque é o que a gente recebe dentro do cativeiro, não é verdade? São as sobras. E a gente aprende a se contentar com as sobras, com as migalhas. E a gente agradece ao sequestrador, falando, obrigado pelas migalhas. A gente defende, a gente ama. E nós olhamos, e eu olho para a sociedade de hoje e vejo, estamos sequestrados. Fomos privados de sentir. Fomos privados de viver. E quantos de nós que já nascemos dentro do cativeiro? E não tem nem noção como que é a natureza. Imagina um passarinho que já nasce ali dentro da gaiola. Ele não sabe o que é a natureza. Quando ele se deparar com a natureza, ele vai ficar doido. Mas aí tem que ter coragem, né? Quantos pássaros que vocês já ouviram histórias assim, ou já vivenciaram isso, de abrir a gaiola e falar para ele, vai. E o pássaro não vai. Não tem a história dos escravizados aqui, do Brasil? Quando foram libertos? Pode ir embora. Não, eu não vou. Porque aqui eu tenho comida, aqui eu tenho um teto. Aqui eu sou alguém. Lá fora, eu não sei. Então vamos olhar bem para a nossa situação. E para chutar a porta, arrombar a porta do cativeiro, a gente tem que ter força. A gente tem que ter coragem. A gente tem que entender que isso não está me fazendo bem, que aqui eu não tenho vida. E sair. Tem que fazer força. Então temos que olhar para a nossa vida espiritual. Temos que olhar para os nossos relacionamentos de amizade, de casamento, de namoro. Tudo tem que ser próspero. Nós temos que prosperar na nossa vida, não é verdade? Tudo tem que evoluir. Precisa. E a gente tem que olhar se aquilo está bom. Nosso emprego, que às vezes nós temos um patrão que nos sequestrou, né? Vai fazer hora extra, não vai receber. Vende domingo, você tem que vestir a camisa da empresa. Aí você olha para o seu salário. E se você falar, não, mas aí fora está difícil o emprego. A coisa está complicada. Faça uma ponte, gente. Não é para chutar o balde, pedir as contas e já indo. Faz uma ponte. Estrutura uma coisa para você ganhar dinheiro, para ser próspero. E vá. Caminhos tem aos montes. Eu sou empresário e sou inventor. Minha empresa chama Mega Fino Abrasivos. E eu inventei rebolos, pontas montadas, que não existem no mercado. Chama Mega Fino porque eu faço abrasivos acima do grão 800. Eu tenho abrasivos até o grão 20.000. São ferramentas para fazer retíficas de motor, para fazer polimento, indústria. Aquelas pontas montadas que o dentista usa para polir o dente. Lixa. Esse é o mundo do abrasivos.
E as pessoas às vezes me ligam e falam assim, você é formado em quê? Você criou coisa que não tem no mundo. E vendo muito bem. Aí eu falei assim, eu escuto vozes. Eu ouço vozes. Um dia desse eu falei isso para o engenheiro falou assim, eu estou falando sério com você, para de brincadeira. Como que você... Eu invento máquinas também, eu crio máquinas, dou curso, e eu vendo as máquinas. Como que você cria máquinas? Eu ouço vozes. E às vezes nós não acreditamos no nosso potencial. E a gente não cria, a gente não faz, a gente não vai, porque disseram para a gente que não era possível. Então agora é momento de fazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E dizer para você mesmo, eu consigo sim, é possível. Próximo slide, por favor. Eu coloquei isso daí porque há 12 anos atrás eu fui vítima de sequestro relâmpago lá em São Paulo. Tava saindo, os bandidos tentaram roubar um mercado lá, não conseguiram. E eu estava conversando com uma amiga que recém tinha feito uma cirurgia bariátrica. Pegaram a gente, colocou dentro do carro. E nesse dia eu não escutei a voz. Eu estava brigando com a voz. Eu estava na época que a voz falava para fazer uma coisa. Eu falava, vou fazer nada, você não manda em mim. A vida é minha. E a voz falou, sai daí agora. Eu falei, não, tá bom demais aqui. Os bandidos pegaram e me levaram. E eu consegui viver essa experiência de ter que ser amigo do bandido. De ser o terapeuta do bandido, para o bandido me deixar viver. E chegou uma hora que o bandido olhou para mim, pô, negrão, gostei de você, cara. Você é dos nossos. Você já foi do corre? Eu olhei para a cara dele. Fui, mas hoje eu não sou mais. Aí ele olhou, não, quem é nunca para. Quase que ele queria que eu fizesse parte da quadrilha dele. Ele falou, como você foi legal, nós vamos soltar você aí, depois você vai achar seu carro. Eu achei meu carro, eles me soltaram mesmo. Mas o difícil foi o quê? Sair do carro com a raiva que eu estava, e ele falar assim, ande e não olhe para trás. E o cara está com o revólver assim. Você sai assim, puta, esse cara vai atirar das minhas costas. Ele vai atirar. Eu só fiquei tranquilo depois que eu já estava uns 200 metros longe dele. Gente, isso é sequestro. E a gente fica assim, vulnerável. E a Natasha foi muito criticada porque depois de 8 anos que ela passou naquela situação, ela estava forte, ela estava resolvendo as coisas, mas ela chorou quando o sequestrador se jogou na frente de um trem e se matou. Aí o pessoal começou a criticá-la. Ah, mas como que estava? Se tivesse tão ruim assim, você não tinha chorado quando o cara se matou. É fácil criticar. A pessoa que nunca viveu na pele a experiência do sequestro, fica fácil criticar. Mas se nós olharmos para nós e entendermos que passamos pelo mesmo suplício, pelos mesmos sofrimentos, a gente ama ainda o sistema, a gente luta para defender o sistema. Não é assim? Próximo. Como se libertar do cativeiro? A Camila já falou. A gente é tão bom aqui que a gente fala primeiro a cura, depois a gente fala o problema, né? Muito obrigado, gente. Boa tarde. Os nossos agradecimentos ao palestrante Cássio, né? Um assunto muito importante. Sequestro das emoções. Quando se fala nisso, pensamos no subconsciente, não é isso? E segundo informações, quando geramos um pensamento, uma onda pensamento, nesse pensamento, nessa onda, só vai 10% de consciência, não é isso, gente? O restante é tudo inconsciente que está agindo. Então, que possamos ter muito mais consciência dos nossos pensamentos.